Antes de começarmos a orar, vamos primeiro fazer uma pausa para receber a palavra de Deus e então buscaremos a sua presença juntos. Atos capítulo 9, versículo 18 diz: Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, e ele recuperou a visão. Em seguida, levantou-se e foi batizado. A transformação do apóstolo Paulo continua sendo um dos exemplos mais poderosos de como Deus pode redirecionar completamente a vida de uma pessoa. Antes daquele momento milagroso, Paulo era um feroz perseguidor dos primeiros cristãos. Ele era honrado entre os líderes religiosos, altamente treinado na lei, profundamente comprometido com sua missão e convencido de que estava defendendo a verdade. Mas sua paixão, embora sincera, estava tragicamente equivocada. Acreditando que servia a Deus, ele aprovava prisões, sofrimento e até mortes de seguidores de Cristo. Ele assumia que enxergava tudo com clareza. Na realidade, estava espiritualmente cego. Mas tudo mudou na estrada para Damasco. Jesus, o Senhor ressuscitado e glorificado, interrompeu a caminhada destrutiva de Paulo. Uma luz radiante vinda do céu o envolveu e ele caiu ao chão. Então, ouviu uma voz chamando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em um instante, toda a sua visão de mundo desmoronou. O próprio Jesus que ele rejeitava estava diante dele em plena autoridade divina. E de repente, o homem que acreditava ter visão perfeita foi atingido por cegueira física. Por 3 dias, ele permaneceu na escuridão, até que Deus enviou Ananias para orar por ele. Então, em um dos momentos mais extraordinários das Escrituras, algo como escamas caiu de seus olhos, e Saulo tornou-se Paulo. Sua visão física foi restaurada, mas ainda mais profundamente, seus olhos espirituais foram abertos. Esse momento revela o que acontece quando Deus toca a vida de alguém. O mundo ao redor pode não mudar de imediato, mas a forma como vemos o mundo, nossa compreensão, torna-se nova. Antes de encontrar Cristo, Paulo via o Evangelho como loucura, uma ameaça, algo que precisava ser silenciado. Mas quando seus olhos foram abertos, ele viu o Evangelho como a verdade mais preciosa, digna de viver, proclamar e até morrer por ela. O Salmo 146:8 declara: O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Foi exatamente isso que Deus fez por Paulo, e é o que ele continua fazendo na vida daqueles que o buscam hoje, porque o maior milagre nem sempre é a mudança de circunstâncias, mas a restauração da visão espiritual. Deus deseja remover as escamas dos seus olhos também. Ele quer que você o veja com mais clareza, entenda a si mesmo com mais verdade e enxergue a vida pela perspectiva da eternidade. Mas aqui está o grande mistério da visão. 2 pessoas podem ver a mesma coisa, ouvir a mesma mensagem e ainda assim chegar a conclusões completamente diferentes. Até mesmo dentro da igreja isso é evidente. Alguns tratam as Escrituras como opcionais, outros as valorizam como essenciais. Alguns olham para os mandamentos de Cristo como fardos, outros os reconhecem como vida. Alguns olham para a cruz e veem fraqueza, mas para aqueles cujos olhos Deus abriu, ela é o poder da salvação. É por isso que o Salmo 119:18 é uma oração tão profunda. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre nossos olhos, tudo muda. O que antes parecia normal revela-se vazio e destrutivo, e o que antes parecia sem atrativo torna-se indescritivelmente belo. Essa transformação aconteceu com Paulo e acontece com qualquer pessoa que realmente encontra o Cristo vivo. Mas precisamos reconhecer uma verdade importante. Muitos hoje ainda não conseguem ver. O mundo zomba da fé nem sempre porque as pessoas rejeitam Deus conscientemente, mas porque estão espiritualmente cegas. 1 Coríntios 1:18 explica: A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Por isso, você pode compartilhar o Evangelho com alguém e o coração dessa pessoa se encher de esperança, enquanto outra, ouvindo as mesmas palavras, permanece indiferente. A diferença não está na mensagem, está na visão. Quando as escamas permanecem, a cruz parece inútil. Quando Deus as remove, a cruz brilha como a expressão suprema de amor e redenção. A verdadeira visão espiritual não vem da inteligência humana ou de raciocínio próprio, é um presente de Deus. Mais tarde, Paulo escreveria em Efésios 4, 4-6: Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando sua visão é restaurada, você reconhece que há apenas um Salvador, uma verdade, um Evangelho sobre o qual vale a pena construir a vida. O cristianismo deixa de ser rotina, rótulo ou símbolo, torna-se a essência da sua existência. A história de Paulo, portanto, não é história. Ela nos lembra que não importa o quanto você tenha se afastado, o quanto esteja cego ou o quão perdido seu caminho pareça, Jesus pode entrar na sua estrada e abrir seus olhos. Ele pode transformar a maneira como você vê tudo, seu passado, seu presente e seu futuro. Talvez hoje você se sinta caminhando na escuridão, confuso, sobrecarregado, ferido por medo, pecado ou decepção. Talvez sua situação atual não faça sentido algum. Este é o momento de fazer a mesma oração dos Salmos. Senhor, abra os meus olhos. Porque quando Deus abre seus olhos, você percebe que não está abandonado. Você vê que a graça dele é mais forte que suas falhas. Você entende que os planos dele são maiores do que seus medos. E entende que até as tempestades podem nutrir o seu crescimento espiritual. Não aceite uma visão embaçada. Não viva com meia luz. Peça a Deus para remover as escamas, assim como ele fez com Paulo. Peça para ver a beleza da palavra, a urgência do Evangelho e a grandeza da presença de Deus. Porque quando seus olhos se abrem, a vida nunca mais parece a mesma. Você passa a ver Jesus com clareza, e isso muda tudo. Agora, vamos elevar nossos corações em oração. Pai Celestial, agradeço pelo dom da visão, especialmente pela visão espiritual, a capacidade de perceber a beleza e o poder do Evangelho. Obrigado por me permitir reconhecer a maravilha da Tua graça. Sou profundamente tocado pelo fato de que Tu escolheste abrir meus olhos quando eu não tinha forças para fazer isso por mim mesmo. Tu removeste as escamas que me cegavam e agora posso ver a Tua glória, o Teu amor e a Tua fidelidade. Sim, eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Não posso tomar crédito por essa mudança. Foi o Teu Espírito Santo que trouxe luz à minha escuridão. Somente pela Tua misericórdia posso compreender a verdade, a bondade e a salvação. Senhor, só Tu vês com perfeita clareza. Tu distingues o certo do errado sem erro algum, porque és santo e puro. Jesus, continue abrindo ainda mais meus olhos. Dá-me sabedoria quando eu for tentado a focar no que não importa. Perdoe-me pelos momentos em que gasto energia com conflitos inúteis ou permito que meu coração se distraia. Ensine-me a ver o quadro maior. Ensine-me a fixar meus olhos não no que é passageiro, mas no que é eterno. A Tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que devemos voltar nossa atenção não para o que é visível, mas para o que é invisível, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então, Senhor,
direcione minha visão para a eternidade. Eleva meus olhos para a verdade gloriosa de Jesus Cristo, o Evangelho que não pode ser alterado, diluído ou substituído. Tua palavra nos lembra que há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que essa verdade firme meu coração e silencie qualquer voz enganosa. Pai, Tu és todo-poderoso e todo-conhecedor. Vês o que eu não vejo, compreendes o que me é oculto. Vês ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Então, ajuda-me a não duvidar daquilo que Tu já declarou como verdade. Não permitas que o medo ou a confusão nuble minha visão. Ajuda-me a me apegar à Tua palavra quando tudo ao meu redor parece incerto. Remove diariamente as escamas dos meus olhos, Senhor. Não permitas que eu seja cegado por desejos pessoais ou pressões do mundo. Forma minha visão de acordo com as Escrituras, não com emoções. Ensine-me a andar por fé e não por vista. Que tudo o que eu enxergue seja filtrado pela Tua verdade. Pai, conceda-me discernimento. Dá-me olhos para reconhecer a mentira, para identificar aqueles que parecem gentis e sinceros, mas escondem más intenções. Tua palavra adverte que até Satanás se disfarça como anjo de luz. Então, não permitas que eu caia em palavras vazias. Revela a verdade, exponha o engano e dá-me coragem para permanecer firme. A tentação pode ser forte, mas Tu és mais forte. Que eu vista o cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Ajuda-me a lembrar que minhas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Que eu lute em oração, com confiança no Teu poder. Deus, abre meus olhos para ver o pecado como ele realmente é. Não algo pequeno ou inofensivo, mas destrutivo e capaz de me afastar de Ti. Torna o Evangelho mais belo do que qualquer tentação deste mundo. Ajuda-me a valorizar a santidade e rejeitar tudo o que me distancia de Ti. Tua palavra diz em Salmo 119, versículo 5, que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ilumine meu caminho, Senhor. Clareie minha visão. Guie meus passos. Remove meu orgulho, minhas suposições e minhas lentes distorcidas. Ensine-me a ver com Teus olhos. Assim como a vida de Paulo foi transformada na estrada de Damasco, desperta meu coração com esse mesmo poder. Ajuda-me a ver o Evangelho não como ideia ou tradição, mas como o poder vivo de Deus. Que eu viva como alguém cujos olhos foram abertos, alguém que vê a Tua mão em tudo, alguém que escolhe Cristo acima de tudo. Abre meus olhos para enxergar os que estão feridos, solitários e quebrados ao meu redor. Torna-me sensível ao sofrimento silencioso de outros. Mostre-me oportunidades para amar, servir, ajudar e compartilhar o Evangelho com ousadia. Pai, ajuda-me a enxergar a mim mesmo como Tu me vês, não através da vergonha ou do fracasso, mas pelo sangue redentor de Jesus. Silencie todas as mentiras que distorcem minha identidade. Revela meu valor e meu propósito, não por quem eu sou, mas por quem Tu és. Abre meus olhos para ver a vitória que já é minha em Cristo. Lembra-me de que não luto por vitória, mas a partir dela, porque Jesus já venceu. Mesmo quando a noite parece longa, deixa-me ver o amanhã da esperança. Mesmo quando minhas orações parecem sem resposta, ajuda-me a ver que Tu ainda estás agindo. E por isso, hoje e todos os dias, eu oro. Senhor, abre meus olhos, deixe-me ver a verdade, deixe-me ver Jesus, deixe-me ver a eternidade. Deixe-me ver tudo como Tu vês. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém como ato de fé. Eu oro para que cada bênção declarada aqui se complana na sua vida, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração pessoal, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sempre com você.